Salve, salve pessoal, bora para mais um vídeo aqui do Giro no Diário. Hoje eu vou analisar alguns ativos que eu estou vendo no destaque, mas a maioria dos ativos que eu vou analisar hoje são ativos que me mandaram lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue, tem o link aí na descrição, então bora começar. Começando aqui pelo Ibov, a linha que eu tinha aqui por algum motivo saiu, devo ter apagado aqui para fazer algum outro estudo, mas a gente estava trabalhando com essa linha de canal aqui. A gente já tinha visto aqui o mercado perdendo um pouquinho de força, apesar de ainda estar majoritariamente positivo, né? O mercado ainda em tendência de alta, a gente tem um pouco de perda de força em relação a essa primeira pernada que veio aqui desse fundo do Candle 84. E aí, se a gente for olhar, o mercado ainda tem fundos ascendentes, e aqui talvez no dia de hoje a gente esteja com um topinho aqui no mesmo nível, pode ser até um topo duplo aqui, ou pode ainda continuar engatando alta. Lembrando, majoritariamente a gente está em alta. Então vamos aqui direto para as ações agora. No momento que eu estou gravando esse vídeo, os ativos ainda estão em leilão de fechamento, mas o preço aqui não deve variar muita coisa por conta do leilão. O contexto aqui provavelmente ainda vai continuar o mesmo. Então, semana anterior eu tinha analisado aqui, deixa eu só olhar o dia que foi o vídeo, foi no final do pregão do dia 22. Então, a gente tinha analisado aqui, a gente só estava com o candle 96 formado aqui, e a gente chamou um ponto de atenção aqui para o pullback de BBSE3. Está deixando aqui um pullback no fundo rompido, e pode ser que volte a cair. Cuidado para não ser muito precipitado numa possível entrada aqui, mas a gente está num ponto importante de suporte e pode sim voltar a cair aqui para vir cumprir 2 para 1 desse candle grande, ou até mesmo um espelhamento dessa lateralidade maior aqui que formou nesse topo, né? Segundo ativo aqui que eu vou olhar, Azul, é só dando continuidade ao estudo de semanas anteriores, né? Ele continua aqui com a projeção desse candle de referência e segue aqui trabalhando numa tendência de alta. Ela não tem mais nenhum destaque para hoje, tá, pessoal? Para a semana aí ela já está engatando uma tendência. Entradas aqui pode ser um pouco mais atrasadas. A gente tem um ponto aqui que pode ser um suporte um pouco mais, quer dizer, uma resistência um pouco mais forte do preço. Então, talvez aqui o risco retorno não vale tanto a pena. Esse ativo aqui eu vou tirar ele para as próximas semanas, a não ser que eu veja algum ponto relevante para ele. Outro ativo que começou a perder relevância foi a LET3. Dos estudos que a gente tinha aqui, eu só adicionei essa linha nesse fundo aqui, tentando visualizar alguma coisa de interessante. Ela estava muito interessante para vir aqui em pontos mais acima do gráfico, aparentando ter uma reversão de tendência com fundo mais alto, outro fundo mais alto aqui, porém, vou apagar um pouco dos estudos aqui para não ficar muito bagunçado, porém, a gente está com dificuldade de romper esse topo aqui na região dos 36,60 mais ou menos. Dificuldade de ir, então, se tiver com posição, às vezes não vale a pena tentar segurar muito, pode ser que vale a pena entrar em posições mais abaixo do preço aqui, se estiver acreditando ainda numa alta de Elet 3. Então ela perdeu um pouco do destaque aqui de impulso, correção e novo impulso que ela podia estar se formando, tá? Lojas Renner aqui também está perdendo um pouco do destaque dela, tá com topos e fundos ascendentes ainda, mas nenhum ponto de entrada que chame muita atenção, um pouco de dificuldade aqui de romper essa região de topo nos 19,80, 19,90 mais ou menos, tá? Quem ainda está em posição aqui consegue ir trazendo aqui em fundos anteriores e manter aí posição, mas ela já bateu aqui a projeção desse H1, desse candle de força aqui, após ter deixado o H1. Então ele já bateu 2 para 1 disso. A gente já está sem risco nenhum aqui, se alguém fez alguma entrada pelo candle aqui, está sem risco nenhum. JBS3, vamos lá, não quero demorar muito no vídeo de hoje. JBS3, semana passada a gente fez esse ajuste aqui dessa possível nova linha de tendência de baixa.
o preço chegou bem perto dela, e aí, foi até o dia do vídeo mesmo, tinha esse candle aqui, o dia do último vídeo, e aí ela voltou a cair. Eu estava esperando que ela viesse um pouco mais acima aqui para poder buscar posições vendidas aqui nesse canal, que é um canal, de certa forma, um pouco mais relevante, um canal que já dura muito mais tempo aqui, e linhas, quanto mais inclinadas, mais difícil é do preço se manter nelas. O mercado ele tende a ficar, de certa forma, um pouco mais lateral. Tendências fortes, linhas inclinadas, tendem a perder com mais facilidade, tá? Então, se alguém tomou risco aqui, né, tem que... Perdão, quem tomou risco aqui consegue até não tomar mais risco na operação, consegue conduzir aqui, e só para título de nomenclatura, na minha visão, isso aqui foi um L1, e aqui no dia de hoje chegou até a formar um L2 por coisa de 2 centavos. Aqui tá ou até mesmo uma nova L1, dependendo do jeito que você estiver lendo o mercado, ou seja, formando uma nova mínima, depois de um candle de referência, tá? Então, mas agora, nessa região aqui, é um ponto médio de um canal, não é tão interessante buscar vendas tão próximas assim do ponto médio, tá? Que pode acontecer mais ou menos igual aconteceu aqui, ó. Ponto médio, talvez volte para a região superior lá do gráfico. Cosan, só atualizando aqui, eu estava começando a ver um destaque aqui possível para ela para altas, mas muito candles negativos aqui. O destaque dela também está se perdendo, não está tão interessante para altas. Agora já estou até começando a acreditar que depois de ter formado também um L1 aqui, possível L1 aqui, ela pode formar um próximo L2 para vir testar regiões de suporte. Lembrando que ela tem aqui um topo maior, fundo menor, topo maior, e ainda é um ativo que está meio confuso aí. Se tiver muito confuso, normalmente a gente vai acreditar no possível lateralidade. Porque se tivesse óbvio aqui uma tendência, a gente iria operar pela tendência. Mas como tem topos e fundos aqui que não estão respeitando nenhuma tendência, aí uma possível lateralidade pode se formar, e aí ele vem testar fundo, testar topo e assim por diante. Continuando o estudo aqui, Fleury, que estava com destaque de possível canal, no último pregão perdeu esse canal aqui, então ela perdeu esse destaque de alta aqui, um destaque mais positivo para Fleury. Talvez aí para a próxima semana a gente pode ver uma correção e um novo impulso para vir aqui buscar talvez dessa região aqui, onde começou uma tendência mais forte de alta, até mesmo um suporte mais absoluto de preço aqui embaixo. São dois pontos que me chamam a atenção para possível continuação de queda de Fleury. A partir de agora, os próximos ativos são os ativos que me mandaram lá no Instagram. Beleza, pessoal? Quem não me segue ainda, vou deixar o link na descrição aí. Bora lá. Embraer. Mandaram a Embraer aqui para mim. Ela tinha deixado uma queda bem forte, um impulso de alta, correção, novo impulso de alta, né? Qualquer entrada que a gente faça aqui, já tendo rompido até o topo anterior, pode ser até um pouco atrasada, mas a gente tem que ver também, um ponto importante, é que nesse caso, o ativo pode estar querendo buscar essa linha cá em cima, região de topo anterior. E aí, um stop, aqui um ponto de saída de posição, seria na região do fundo do 98 ou no fundo aqui dessa região do 85. Então, sendo mais conservador, seria nesse fundo absoluto, aqui do 85, e a gente teria que ter um risco-retorno pelo menos 1 para 1 para essa região de alvo. Então, eu posso traçar um FIBO aqui e olhar se isso vai acontecer ou não. Por exemplo, entrando aqui na região, por exemplo, do fechamento de hoje ou a máxima desse último pregão daqui de hoje. E aí a gente vê que nesse sentido aqui não tem lógica
matemática da gente colocar um stop cá embaixo para entrar aqui. A gente, para ter um risco retorno de 1 para 1, pelo menos, o nosso alvo teria que estar lá em cima, né, nos 22,27. Então, essa operação aqui, ao meu ver, já está um pouco atrasada. Porém, vamos aproveitar para estudar um pouquinho aqui o gráfico, que esse gráfico está bem legal. Porém, quando a gente subiu e corrigiu aqui, a gente deixou um L1 aqui, ou seja, quer dizer, deixou um H1 aqui, candle 92 rompeu 91, e depois a gente teve uma nova tentativa aqui, ó, de alta. Foi a segunda tentativa. Se a gente tivesse comprado no segundo rompimento de alta, do fundo aqui do 85 até essa segunda tentativa de rompimento, a gente teria um alvo projetado nos 19,80. Aí sim seria um bom risco retorno a gente tentar sair com um pouco mais de 1 para 1 do nosso risco. Então aqui embaixo seria um bom ponto de entrada para a Embraer. Agora, na minha visão, está um pouquinho atrasado, o risco retorno para mim talvez ali não compensasse, tá bom? Tá? Vamos para Pague Menos. Pague Menos. Eu já tenho alguns estudos feitos aqui, só para entender a lógica. Canal de baixa, que era um canal que não era tão amplo, que era um canal assim difícil de você pegar pontos de compra, você só buscaria vendas aqui, né? Canal um pouco mais estreito. E aqui ele chegou, ele tinha chegado a ganhar a linha do canal aqui e logo voltou para a mínima. Aqui ele tentou de novo, mas continuou a alta, né? Não fez a mesma coisa que havia feito aqui, deixando uma outra pernada. E aí a gente já tem fundos aqui mais ascendentes para Pague Menos, tá? Eu só não tenho aqui, no momento atual, um ponto de entrada tão claro para esse ativo. A gente sabe aqui que com esse rompimento, a gente tem aqui a região de topo, a gente tem um fundo absoluto aqui para trabalhar, do mesmo jeito que eu acabei de traçar ali em Embraer, e aí a gente sabe que se for trazer um stop tão caro assim, o ativo ainda está numa região interessante, mesma lógica que eu acabei de traçar, mas aqui, como ele já está deixando alguns topos mais ascendentes, a gente pode até talvez trazer um ponto de stop aqui um pouco mais barato, por exemplo, no 92. Tá? O 98 aqui eu ainda acho que o ativo pode voltar aqui, acabar testando essa região, é um pouco mais arriscado. Tá? Mas o ideal aqui, ao meu ver, seria a gente ver mais uma próxima bandeirinha ao longo das próximas semanas e um novo rompimento, tá? Para a gente pegar um ponto ali mais barato, tentar comprar um H1 após uma bandeira, tá? Ambev me pediram aqui, mas eu não vejo nenhum destaque interessante para ela, não está muito legal para mim. Ela está aqui numa lateralidade, eu consigo traçar aqui um retângulo até bem definido nela. Então, esse retângulo aqui a gente vê que ele demora muito a bater um topo e um fundo, então é até difícil a gente buscar operações aqui dentro. Então não tem um destaque tão positivo para mim, vou passar direto aqui para outro ativo que pediram, que foi Magalu. Magalu também é a mesma coisa. Não tem um destaque aqui tão interessante, é um ativo que está com preço muito baixo, o preço de tela dele, vem de uma tendência de baixa muito alongada, e essa tendência de baixa já se perdeu aqui numa lateralidade. E ele não está em nenhuma das extremidades da lateralidade. Não está nem na extremidade superior, nem na inferior. Está basicamente aqui no ponto médio. Então, para mim, também não tem destaque de trade aqui, tá? Eu só estou trazendo esses ativos aqui porque foram os ativos pedidos no meu Instagram. CPLE 6 também foi pedido. Ele estava trabalhando num canal de alta muito interessante e teve pontos de entrada nessa região aqui mais inferior do gráfico. Agora também ele já está num ponto aqui que lateralizou. O meu alvo final era essa região aqui do fechamento mais alto que eu via no canal amplo que a gente estava trabalhando, mas aí já deu para pegar o movimento desde lá de baixo até aqui.
Agora que ele lateralizou, eu já não vejo ele com bons olhos para se operar por agora, a não ser que ele ganhe um pouco mais de força aqui, faça candles positivos com mais forças, pouca sombra superior e assim por diante. Vamos lá, próximo ativo, BBAS. BBAS, que tem rompido bastante topo aí, rompeu muitos topos anteriores, está numa tendência. A gente consegue supor que ele vai começar a trabalhar em alguma espécie de canal, talvez. Então, é um ativo ali que pode chamar atenção. Vou dar uma olhada aqui o que ele fez no último rompimento aqui de topo. Ele conseguiu abrir, né, fora aqui, mas voltou. Mas é um ativo que talvez, se chegar próximo a essa linha aqui e deixar um H1 ou H2 ali, dá para começar a trabalhar, imaginando que ele vai ficar num futuro canal aqui, que por enquanto não está bem definido, mas ligando esses dois fundos aqui, a gente espelha ele para cima, começa a supor aqui que ele vai trabalhar nesse canal, beleza? YouTube. YouTube, que também estava numa lateralidade, começou a romper, voltou, rompeu de novo, não demonstrou tanta força assim, mas ele pode estar engatando uma tendência de alta também, tá? Essa pernada aqui foi uma pernada bem forte. Aqui ele já está descansando um pouco, deixando uma espécie de bandeira. Deixa eu alongar esse retângulo para a direita, para a linha não ficar aqui. E aí, ele já chegou ali a tentar romper, está voltando. Aqui está com cara de que ele pode ganhar força para cima, assim, já que já rompeu o topo, os topinhos anteriores aqui, tá? Só está faltando um bom gatilho de entrada aqui. Talvez até mesmo no próximo pregão deixe um gatilho aqui de H, mas um candle forte aqui talvez seria até mais interessante para representar mesmo uma força para o YouTube. Afinal, os dois últimos pregões dele não ficaram tão bonitos, não é? Açaí. Eu já havia analisado açaí nas outras semanas, mas me pediram de novo pelo Instagram. Ela pode estar montando uma reversão, não é? Ela tem um ponto de suporte relevante aqui, um suporte lá de janeiro de 2022. Estava trabalhando no canal. O canal acelerou para baixo até o ponto de suporte e já deixou aqui essa mínima mais alta. Então tem aqui alguns pontos sim que a gente já pode estar procurando por compra, principalmente após correções, igual essa setinha que eu marquei aqui. Vou deixar essa que está mais relevante e essa outra aqui seriam pontos bem relevantes aqui de tentar tomar posição com stop no fundo absoluto, esperando que esse ativo aqui ele reverta a tendência. A gente tem o que? A gente tem nesse ativo aqui uma possibilidade de um stop relativamente curto, com uma possível reversão vindo com alvo muito longo. Lembrando que a probabilidade aqui não vai ser tão alta, porque a reversão é diferente de uma tendência, né? Em tendência a gente tem probabilidade alta, e em reversão a gente tem probabilidade baixa, porém um alvo bem alongado que a gente pode vir a traçar aqui, beleza? Vamos lá, mais alguns ativos aqui. IRB. IRB teve aqui um topo relevante, pernada de baixa, pernada de alta. Eu traçaria aqui isso tudo como uma lateralidade. Não acredito muito em IRB rompendo aqui para cima. Eu buscaria pontos de reversão aqui para ela voltar para baixo. Tá? Buscaria pontos de reversão ali. Aqui a gente tem de certa forma, uma wedge, com aqui, ó, wedge 1, deixa eu colocar outra setinha, 1, 2, 3 puxadas. Pode estar formando aqui uma região de topo duplo, mas a gente espera ainda uma puxada um pouquinho mais forte para a queda, para ver se ela vai realmente voltar aqui para essa região, até mesmo dos R$19 mais ou menos. Ter 3, outro ativo aí que pediram, estava numa tendência bem interessante de queda, e aqui provavelmente mandaram a pergunta porque fez fundo mais alto, tanto aqui quanto aqui e aqui,
3 fundinhos ali bem relevantes, que a gente consegue traçar uma linha ascendente aqui já. Aqui teve um pregão muito ruim e o mercado já conseguiu ganhar todo esse candle aqui, demorou um pouquinho, mas ganhou tudo. E aí a gente pode estar olhando ele também para possíveis compras, tá? Eu traçaria essa certa resistência do preço aqui como um possível suporte e aí entrada, né, no possível bandeira que pode se formar aqui ao longo da semana. Mesma coisa, H1 ou H2 para pontos de entrada ou mesmo fechamento de um candle forte de retomada de alta. Mas por enquanto a gente ainda não tem um ponto de stop tão relevante aqui, né? Esse aqui que me preocupa um pouco nesse ativo. O stop mais plausível aqui sendo um stop muito caro. Então, para os próximos dias aí, talvez a gente consiga ver se formando um suporte melhor para o preço para poder entrar nele, tá? CCRO 3 me pediram aqui também. É interessante que ela fez uma tendência forte de baixa, fez uma reversão de tendência, chegou muito próximo aqui, essa região de topo majoritário aqui, né, um topo importante. Aqui está deixando um topinho duplo agora, um pouco mais baixo que esse topo. Eu consigo ver aqui no gráfico, não preciso de tirar muito aqui para ver se tem um topo maior, se é topo histórico ou não, mas é o topo maior que eu consigo ver no meu gráfico aqui com um zoom relativamente assim afastado já, né? Topo duplo aqui, eu posso estar buscando talvez por vendas para vir na região inferior aqui de novo, tá? Depois do que formou um topo duplo visível aqui, a gente já tem algumas tentativas de retomada de baixa. Um possível alvo aqui para esse tipo de movimento seria essa projeção da pernada inteira e stops na região aqui acima do topo duplo, tá? Bem interessante, CCRO3. LJQQ, a gente tem aqui uma possível reversão de tendência, também uma espécie de canal de baixa. Não quero desenhar aqui 100% certinho, mas dá para a gente ter uma noção aqui que ele estava trabalhando numa forte baixa. Começou a fazer fundos ascendentes, até formando uma espécie de linha de tendência aqui. E essa região superior aqui chama atenção por ter topos bem definidos, né, aqui numa região muito parecida. Aparentemente aqui é um triângulo nesse ativo que rompeu aí nos últimos pregões. Mesma coisa, regiões de alvo vai ser cá para cima, se ele for reverter mesmo essa tendência, mas agora pode estar um pouquinho atrasado aqui por já ter rompido e deixado aqui alguns candles já bem lá em cima, mas a gente pode esperar um recuo do preço, possível uma bandeirinha, para a gente montar a posição ali para cima. Bem interessante esse gráfico também. Por fim, GGBR é um ativo que eu já tinha comentado também, mas pediram de novo no Instagram. GGBR, ela pode estar querendo reverter, mas ela tem um ponto complicado aqui que é o seguinte: tem essa linha aqui que eu havia desenhado, tem uma linha um pouquinho mais na horizontal, lembrando que eu falei lá no início do vídeo, as linhas elas tendem a ficar cada vez mais horizontais e o mercado lateralizar. Linhas que são muito inclinadas, como essa aqui, ó, por exemplo, ela não dura muito tempo. O mercado, ele fica... Eu costumo falar que o mercado ele fica cansado, né? O mercado ele não tem fôlego para poder subir direto e cair direto por muito tempo. Mas para ficar de lado, ele consegue ficar ali por um tempo indefinido. E aqui ele está deixando o cara mais de lateralidade do que de tendência. E aí, se não estou enganado, devo ter falado aqui que seria mais interessante buscar por vendas nessa região do terço superior do gráfico e compras na região do terço inferior. Por isso até que está esse FIBO aqui. Esse FIBO, a intenção não é traçar esse alvo aqui para cima por hora, mas mostrar que aqui, ó, nessa região do retângulo, já é um ponto de busca por vendas para ele vir testar o suporte de novo, tá bom? Então cuidado aí, ela não está chamando tanta atenção ainda para reversão. A tendência de baixa acabou virando lateralidade aqui. Beleza, pessoal? Vocês gostaram da análise de hoje aí?
Deixa o like, se inscreva no canal e semana que vem tô de volta com mais análise do gráfico diário para vocês. Valeu!